Fala pessoal, beleza? Gente, voltamos aqui para o nosso tutorial de side-scroller, né? Então a gente vai agora... A gente fez na última aula criar uma colisão com o Hedgehog, né? O nosso porco-espinho. Então quando o gatinho encosta nele, ele mia e ele diminui de tamanho. Ele fica ali com 50% de tamanho, tipo o Mario, né? A gente fez isso pra quê? Pra que a gente tivesse duas chances, né? A gente não tivesse só uma chance, que seria muito difícil, né? Você encostou, morreu. Então a gente vai fazer com uma lógica que tenha mais chances do que uma só, né? Pelo menos duas, acho que é o suficiente. Depois a gente pode criar um sistema de vidas, né? E a gente pode entender como é que funciona isso. Vamos para nossa tela agora, a gente vai fazer o seguinte. Hoje a gente vai criar uma lógica dentro do que a gente já fez, que é o seguinte. O que está acontecendo? O personagem encosta no Hedgehog e diminui de tamanho. O que a gente precisa fazer daí pra frente? A gente precisa fazer com que o personagem ele suma. Então ele encostou, se ele tiver com 50% de tamanho e encostar de novo no porco-espinho, ele vai sumir. Então essa é a próxima lógica que a gente vai criar aqui. Então já criamos, na verdade, né? Se tiver com 50% de tamanho e se encostar no personagem também, ele vai sumir. Beleza? Vamos lá para nossa tela do Scratch. Vou colocar aqui para vocês. Esse é o nosso último código. Vocês estão vendo aí que o nosso personagem ainda está pequenininho, né? Então, ó, se eu aumentar aqui o tamanho da tela, pra gente ver, o comportamento é esse. Começou. Então, se ele encostar no porco-espinho, ele fica com 50% do tamanho original que ele tinha. Então, a gente vai fazer com que ele, a partir desse momento aqui, ó, se ele encostar mais uma vez no porco-espinho, ele vai sumir. Então, ele perdeu as duas chances que ele tinha. Beleza? Sem que a gente precise colocar HUD, né? Sem que a gente precise colocar informação na tela. A gente já sabe que ele tem duas chances a partir do momento que ele encosta no Hedgehog. Ele tem uma. E aí a última chance ele não pode encostar mais, né? Então o tamanho dele vai definir a chance que ele tem. Beleza? Então vamos lá para o próximo passo, que é criar uma lógica a partir disso aqui. Beleza? Então a primeira coisa que a gente vai fazer é aprender a usar esses operadores, tá? Os operadores, eles funcionam de uma forma que faz com que a gente tenha possibilidades de criar outras coisas além do que a gente define, né? A gente define na cabeça aqui uma lógica e a gente pode usar os operadores para nos ajudar a definir isso. Então a gente vai criar aqui, a gente já criou na cabeça aqui uma lógica que é fazer com que o personagem ele tenha ele suma na hora que encostar no inimigo, mas ele só vai sumir se tiver 50% de tamanho. Então a gente vai fazer aqui o seguinte. A gente vai definir essa lógica dentro de um se. Como a gente já tá fazendo, né? O se vai servir para isso. É um condicional aqui. Então a gente tem uma condição aqui já. Ó. A gente tem várias condições, na verdade, né? Aqui, ó, tem vários se's. Então a condição para a tecla, por exemplo, para animação, é a tecla ser pressionada. A gente tem uma condição aqui também dupla. Ops. Deixa eu desfazer aqui, não posso tirar os códigos do lugar. A gente já usou aqui o operador. Então a gente tem uma lógica aqui dupla, né? A gente tem uma condicional que tem duas coisas aqui, ó, duas possibilidades. Se tocar na borda e a seta para a direita ao mesmo tempo, ele muda de cenário. A gente vai fazer algo muito parecido agora, que é se tiver 50% e encostar no Hedgehog, ele vai sumir. Beleza? Então a gente vai usar uma lógica bem parecida com o que a gente fez lá. Vamos fazer aqui fora, né, primeiro. A gente traz o operador que a gente usou lá também, né, que é o I. A letra E. Então aqui a gente já definiu que vai ter duas possibilidades para poder executar uma coisa. Então a gente vai trazer agora a nossa possibilidade, que é a seguinte. Aqui em aparência, a gente tem o tamanho. Em algum lugar por aqui, a gente tem isso aqui, ó. Tamanho. Então o tamanho vai ser 50%, né? Então vai ser 50%. Então a gente vai pegar, vamos deixar aqui guardado já. Vamos voltar lá para os operadores. E aqui em operadores, nós temos esses operadores aqui, ó. Maior que, menor que e o igual. Isso aqui você viu lá na matemática.
Espero que você tenha aprendido. Se você não aprendeu, você vai aprender agora, tá? Então aqui é o seguinte, se o tamanho for maior que 50, né, ele vai sumir. Não é isso que a gente quer. A gente não quer o maior. Ele tá menor, lembra? Ele tá com 50% de tamanho. Se for menor que 50% de tamanho, ele sumiria. Só que ele não tá menor. Ele tá igual, né? O tamanho dele é exatamente 50. Olha aqui, ó, o tamanho dele. Dá pra ver aqui no número. Beleza? Então esse aqui também não vai funcionar. Porque ele só funcionaria a partir de 49. Se o tamanho dele fosse 49. Então, não vai funcionar. Esse aqui sim é o que a gente precisa. Tá? Se o tamanho for igual a 50 e ele encostar no ponteiro do mouse, não, né? Se ele encostar também no Hedgehog, aí sim ele vai fazer a ação que é esconder, né? Sumir. Onde é que a gente acha isso? Em aparência também, a gente tem um bloquinho chamado esconda. Então, tá criado aqui a nossa lógica, né? Então, se o tamanho dele for igual a 50 e ele tocar no Hedgehog, ele vai se esconder. Beleza? Então vamos encaixar isso aqui em algum lugar. A gente vai colocar também junto com sempre, né, aqui. Então ele vai executar primeiro essa parte, depois vai executar essa. A gente talvez tenha que fazer uma modificaçãozinha aí. Tá? A gente vai fazer o seguinte. Vamos tirar esse espere daqui. Vou colocar ele aqui fora, né? Vamos ver como é que vai ficar isso aqui. Vou colocar aqui 0.3, vou diminuir esse tempo. Vou iniciar aqui. Olha, já miou ali. Opa, deu certo, hein? Já sumiu. Vamos de novo. Parou. Opa, o que tá acontecendo aqui, ó? Ele não aparece. Né? A gente só fez ele esconder. Por quê? Ele sumiu aqui, ó. Quando ele encostou lá no Hedgehog, ele morreu, sumiu. Então a gente precisa fazer ele voltar. Isso, vocês já sabem, a gente faz lá no início do código, né? Então eu vou pausar aqui. Vou aqui pegar o mostre. Né? Então, sempre que ele esconde, ele precisa mostrar em algum momento do código. No começo é o ideal, claro, né? Para que ele... Pronto. Então ele já executa aqui, ó. Quando a gente clicar na bandeirinha, ele mostra, né? Aparece ali. Define já o seu tamanho de 100%. E ele já define aqui o sensor, né? Se ele tocar no porco-espinho, ele vai miar. Vai definir o tamanho como 50. A espera a gente, no lugar de colocar aqui, a gente colocou aqui fora, né? E aqui a gente colocou a nossa lógica que a gente acabou de criar. Vamos ver se isso vai funcionar de novo, né? Melhorzinho aqui. Iniciou. Encostou. Miou. Beleza. Diminuiu. Agora vamos encostar de novo. Sumiu. Maravilha, perfeito. Era exatamente o que a gente precisava nesse momento. A gente queria que ele realmente sumisse depois de encostar pela segunda vez. Então, ó, nós temos aqui uma funcionalidade. Eu não estou conseguindo encostar, ele está muito ali na parede. Vamos fazer aqui uma transição de cenário para ver se dá certo. Beleza, não funcionou. Não está funcionando agora, por quê? Será? Vamos começar de novo aqui. Vou pausar. Iniciar mais uma vez. Encostou. Encostou de novo. Beleza, está funcionando. Não estava funcionando porque ele não estava conseguindo encostar no porco-espinho, né? Mas a gente já tem um código funcionando aí, gente. Temos agora as chances, né, do nosso jogo já estão funcionando. Tá funcionando parecido com o que é lá no Mario, né? A gente não tem uma animação pra quando ele perde, mas isso é algo que a gente pode fazer lá na frente, né? Então, na próxima aula, a gente vai fazer aqui com que o nosso porco-espinho ele reaja ao encostar na parede. Então, quando ele encostar aqui, ó, na borda, como ele encostou agora, ele precisa sumir, né? Ele some, ou ele volta para o começo, ou ele espera um outro evento para que ele faça isso, né? Para que ele apareça de novo. Tá? A gente pode definir duas coisas. Um evento para ele aparecer a primeira vez, né? Porque ele está aparecendo assim que a gente clica na bandeirinha. Ou a gente pode definir também
esse evento. A gente vai definir, na verdade, o evento que vai fazer com que ele bata na borda e suma. Beleza? Então é isso, gente. Por hoje é só isso. Espero que vocês tenham entendido aí essa parte. Qualquer dúvida, comentem aí. Até a próxima aula. Valeu. Fui.